Amém, irmãos? Irmãos, nós somos a geração que quando está trabalhando está cansado, quando vem um feriado está cansado. Porque quando tem feriado está trabalhando, e quando tem feriado está passeando. E como é que a gente faz com isso tudo, se nós temos que trabalhar e temos que passear, irmãos? 1 Coríntios capítulo 7. Os que usam desse mundo como dele não o quê? Abusassem. Irmãos, se nós estamos cansados trabalhando, estamos cansados descansando, será que nós não estamos abusando desse mundo? E será que isso não pode ser um nível de rebeldia? Glória a Deus. Abre comigo Não precisa. Abre em Números 16. Números. O que fala em Isaías? Não precisa abrir. Abre em Números. Isaías 14, irmãos. Vai dizer que por causa da sua soberba fosse lançadas na terra, ó estrela da alva. Por causa do que mesmo? Soberba. Soberba, irmãos. Achar que é autossuficiente. Então, irmãos, Isaías 14 e Ezequiel 28, lá conta sobre a queda de Lúcifer. E lá diz que foi por soberba, lá diz que foi por vaidade, lá diz que é porque ele se achava tão bonito, ele era tão bonito, que houve iniquidade no coração dele, e ele arrastou consigo a terça parte do... Então, quando eu falo em rebeldia, irmãos, que a rebeldia alcança muitas almas, não é tu se rebelar contra o pastor e tirar as pessoas da igreja. Irmãos, as pessoas saem da igreja, as pessoas não saem da igreja e não estão mais em Cristo muito tempo, muitas vezes. As pessoas mais rebeldes estão na igreja. As pessoas mais rebeldes estão na igreja. Porque o que é rebeldia mesmo? Não obedecer a palavra. E quem é que mais ouve a palavra? Os que estão na igreja. Os que estão diante de um pregador. Amém? Então, proporcionalmente, irmãos, os mais rebeldes estão na igreja. E aqui não trata de membro, aqui trata de almas. Quando nós nos rebelamos contra o Senhor, a esse ponto, os outros contemplam, irmãos. O caminho da verdade é blasfemado por causa dos rebeldes. Não é a congregação, é o caminho da verdade. E quem é o caminho da verdade? Jesus. Acharam o número 16? E Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e filho. E levantaram, versículo 2, e eles se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, tudo crente. Amém? Corá, filho de quem mesmo? Por último, quem era Levi? Um dos 12 filhos de Jacó. Os levitas. Quem eram os levitas? Alguém que Deus falou, ó, essa tribo não vai ter herança na terra. Dava para pregar sobre esse assunto, por exemplo. Os levitas, quem é que é adorador? Quem é adorador, irmãos? Quem é adorador? Quem é sacerdote do Deus vivo? Os levitas eram adoradores e sacerdotes. Somos sacerdotes? Somos adoradores? Então não temos promessa nessa terra. Se tu for estudar um pouquinho, existia 12 filhos. E essa tribo não teve herança. Aí Deus mandou que as duas tribos de José se dividissem, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, se não estou enganado. O Gênesis que é. Glória a Deus. Quem mais é dado, mais é cobrado. Ele conhece a Bíblia, esse rapaz. Glória a Deus. Então a tribo é dividida para que se mantenha as 12 tribos, os 12 reinos. Amém? E Levi não. Deus fala, ó, Levi, a tribo de Levi não vai ter herança.
A tribo de Levi não vai plantar e colher e ganhar dinheiro, não. A tribo de Levi será adoradores e sacerdotes diante de Deus. E Corá era um desses, era um levita. Mas para ele não estava bom. Ele reúne 250 homens, eu vou contar para não ler tudo, o capítulo é grande. Ele levanta 250 homens e vai diante de Moisés. E fala, tu és santo, nós também somos. Tu és levita, nós também somos. Tu és israelita, nós também somos. Quem falou que Deus fala contigo para que tu fale conosco? Quem és tu para te exaltar sobre nós? Irmão, sempre existiu hierarquia e sempre vai existir hierarquia. Mesmo no reino eterno, nós não vimos sobre o tribunal de Cristo? Sempre haverá hierarquia no reino de Deus. Até no das trevas tem. Principados, potestades, hostes da maldade. Amém? E eles questionaram, irmãos. Mas eles não se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra? Porque eles tinham visto Deus falar com Moisés. Entende a diferença? A Bíblia manda julgar os profetas ou não? Deus fala com aquele homem, então ele é um profeta. Ah, ele fala que ele é um profeta, então ele não é profeta. Ele prega a verdade, então ele é um pregador do evangelho. Não, ele não prega a verdade, então ele é qualquer coisa. Um paroleiro, consegui falar, paroleiro. Eles chamaram Paulo de paroleiro. Aonde que eles chamaram Paulo de paroleiro? Falador. Lá em Atenas. A outra hora nós vamos ouvir esse paroleiro. Procura se tem uma carta para Atenas. Não, Paulo não era um paroleiro, irmãos. Paulo pregava a palavra de Deus. Alguns lá se converteram, bem poucos. Amém, irmãos? O que constitui, irmãos, a nossa autoridade, irmãos, é se Deus age na nossa vida. Aí depois se as pessoas vão questionar ou não vão, não se preocupa com isso. A rebelião é contra Deus. E Moisés falou, então vamos fazer o seguinte. Pega os incensos, bota fogo nos incensos, apresenta diante de Deus. E eles fizeram, cheios de si, cheios de orgulho, cheios de porfia, cheios de vaidade, porque eram levitas. Por que Moisés e não eu? Por que, irmãos, a pergunta na verdade é por que Deus escolheria ele e não eu? Então o problema não é contra o eu, contra o ele, é contra Deus. Cuidado. Amém? A questão aqui, a briga não era contra Moisés, a briga era contra Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés e para Arão no versículo, não precisa ir, no 20, ele fala, Moisés, avisa o povo, sai tu e o Arão do meio do povo. Tu e o Arão sai do meio do? Porque é povo rebelde, eu vou destruir. Moisés falou, Senhor, tu vai destruir todo o povo por causa desses 250? Então tá bom, Moisés. Fala para eles saírem do meio dos rebeldes. Irmãos, por que a gente às vezes aponta algumas coisas, expõe algumas coisas, fala que muitos lugares já se entregaram totalmente à rebeldia? Para que se um dia tu precisar sair daqui, irmãos, tu não vá parar num lugar desse. Porque tu vai ser destruído junto. Deus falou, não vou destruir todos, eu só vou destruir os que estiverem na tenda dos desobedientes. Amém, irmãos? E aí não foi mais 250. Esses 250, a terra se abriu e engoliu. A Bíblia diz que eles desceram vivos ao inferno, ao Sheol, morada dos condenados, dos mortos. Vivos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que viram e saíram lá do meio, saíram. E ficou 250. Foram engolidos vivos para o inferno. Aí alguns questionaram a condenação. 14.700, se eu não estou enganado. Se alguém quiser conferir. No versículo, lá no finalzinho. (49) 14.700 pessoas.
Saíram do meio e, sabe, irmão, a gente às vezes, porfia contra Deus. A gente discute com Deus. A gente quer insistir que seremos salvos e os que estão no erro também são, porque Deus é amor. Irmãos, não faça Deus injusto pela tua boca. Fica quieto se não sabe. Um conselho muito bom é só abrir a boca quando tem certeza. Esses dias eu ia pregar sobre isso, não deu tempo. Tiago diz, olha, não sejam muitos mestres no meio de vocês. Como tem mestre nesse lugar, irmãos, muitas vezes? Querendo construir, quer ensinar o outro a construir e nunca construiu nada. Me entendam nessa noite que eu estou falando, irmãos, por favor. É a palavra. Dura para os moles. Amém? Não tem nada de alimento sólido aqui, irmãos. Isso aqui é fundamento. É leite. É leite. Obediência é leite. Rebeldia é leitinho. Eles questionaram, eles saíram do meio, e daí quando Deus matou, eles ficaram bravos, eles foram para cima de Moisés, e Deus mandou uma praga, matou mais 14 mil rebeldes, 700. Irmãos, não adianta ir num lugar, pertencer a uma denominação, não adianta Deus ser amor, Deus ser graça, e os infiéis rejeitarem isso. Cuidado quem nós colocamos no céu. Cuidado quando nós ficamos indignados porque alguns não serão alcançados. Vamos ler mais a Bíblia. Nos últimos dias será parecido com os dias de Noé. Posso continuar mais um pouco? Quem está gostando diz amém. Mentira, rebeldia. A vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé? Nós já ouvimos falar, irmãos, que os dias de Noé, o ser humano ele foi exterminado, não foi? No dilúvio. E nós encontramos em Gênesis 6 que os filhos de Deus, os anjos, deixaram o seu principado, se rebelaram, a segunda rebelião. Esses não são os primeiros anjos. Aqui já é a segunda rebelião. E eles coabitaram com as filhas dos homens, as seres humanas, e eles tiveram homens valentes, homens poderosos, homens, famosos. Amém? E aquilo era o que, irmãos? Doutrina de quê? Se eles caíram e se tornaram demônios. O que antecedeu a destruição daquela geração? Doutrina de demônios. Por isso que Paulo fala a Timóteo, Timóteo, no capítulo 4, nos últimos dias haverá doutrina de demônios. Irmãos, não são os satanistas que ouvem doutrina de demônios, são os evangélicos dentro dos templos evangélicos. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. Ele mente para os evangélicos, usando evangelho cristão. Ele mente para os cristãos e mente para os satanistas. Ele não fala a verdade para os satanistas. A doutrina de demônio, irmãos, abrange a todos. Agora, a preocupação de Paulo sempre foi com a igreja. Ele falou, Timóteo, pastor local, toma cuidado, escreve, fica atento, vai ensinando, porque eles não sabiam qual eram os últimos tempos e nem quando Jesus voltaria. Vai passando para frente, porque era uma cultura judaica. Amém? Por isso que existiam os escribas em Israel. O que era escriba? Eles iam reescrevendo, porque eles não tinham HD, não tinham nuvem para guardar as coisas. A nuvem deles era o papel. Se tu não sabe o que é nuvem, eu falei porque eu escutei, nem eu sei. Eu sei que tem, mas não sei o que é. É um lugar que guarda dados aí da internet. Não fica, eu também não sei o que é. Se pedir para explicar, eu não sei o que é nuvem. É uma tecnologia que se guarda, irmãos, em outra dimensão. Que não é daqui da nossa dimensão que nós alcançamos. Existe um mundo espiritual. Existem mundos. Mundos que a tecnologia está alcançando, irmãos. Amém? Amém? Existe uma dimensão que a tecnologia está indo, irmãos. Essa dimensão da tecnologia, ela é
habitada por Satanás e seus demônios. A igreja foi colocada a uma região acima, irmãos, a uma dimensão acima disso. Até onde temos ido? Temos chegado na dimensão da tecnologia e sucumbimos? Ou nós passamos por isso, irmãos? Nós estamos acima nós estamos acima da tecnologia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nada me domina. Se a tecnologia te domina, irmãos, tu estás nessa dimensão onde Satanás age. Glória a Deus. Estamos viajando essa noite. Me permita rapidinho falar de Salomão. Abre no livro de... aqui acabou essa história. Mais um rebelde que arrastou 14.700 com ele. Ele simplesmente acordou numa manhã, vai abrindo lá em 1 Reis 2. Ele acordou numa manhã, pegou 250 e foi afrontar Deus. No final do outro dia, 14.700 pessoas morreram. Amém? Por causa da rebeldia dele. 1 Reis 2, 1, 4. O homem mais sábio da terra. Quem deu sabedoria para ele? Está vendo, irmãos, como não está atrelado às coisas que Deus nos dá? Na verdade, muitas vezes as coisas que Deus nos dá, elas são perigosas. Foi perigosa para Satanás, mas é perigoso para quem não sabe lidar com elas. Amém? É perigoso se nós deixarmos nos seduzir por ela. É perigoso se nós acharmos que em si mesmo podemos alguma coisa. Temos que ser imitador de Paulo. A nossa suficiência vem de Deus. Não que nós possamos fazer alguma coisa. Nós fazemos. Mas nós não podemos. Nós apenas executamos aquele que opera em nós. Glória a Deus. Se exaltar em Deus, irmãos. Nas coisas de Deus. E rejeitar as coisas do mundo. 1 Reis 2, o rei Davi chama seu filho, estava se aproximando o quê? Os dias da morte de Davi. Quantos de nós nos dias da morte, irmãos, ele sabia que ia morrer. Tem crente que até hoje não sabe lidar com a morte. Fica desesperado, o desespero, irmão, gera cegueira. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que tinha algo na vida dele, irmãos, mesmo depois da morte. E havia uma promessa na vida dele que a morte não ia interromper. Ele chama seu filho Salomão, irmãos. E diz, Salomão, meu filho, vou te dar uma ordem. Versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te. Pois, e seja o quê? Forte, né? Irmãos, Deus não nos pede para ser Deus. Deus nos pede para que nós sejamos homens. Homens de Deus. Mulheres de... Aqui está falando, irmãos, de hombridade. Aqui está falando de postura. Não de meninice. Davi chama seu filho e diz, olha, se esforça e seja homem. E guarda e observa a palavra do Senhor, o teu Deus, para andar nos seus caminhos e guardar os seus estatutos e guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. Eu sei que cansa. Ainda bem que nós vivemos a graça, né? Só que a Bíblia diz que quem não exceder os fariseus não entrará no reino dos céus. É forte essas coisas, irmãos. Falou, guarda tudo, como está escrito na lei de Moisés. Nós não guardamos a lei de Moisés, nós guardamos a lei da liberdade. Nós somos livres em Cristo. Nós temos domínio próprio. Nós sabemos escolher o nosso caminho. Nós sabemos discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Quem está em treva não sabe.
Nós temos a mente de Cristo. Irmão, se tu é um novo nascido, tu tens a mente de quem? 1 Coríntios capítulo 2. Paulo diz, quem é que vai discernir a mente do Senhor? Como é que vão saber o que o Senhor quer? Não faz de boa, mas está querendo atrair o público. Como é que vão saber? Ele falou, mas nós, os crentes, os espirituais, temos a mente de? Pensamos igual a Cristo. Se tu pensa igual a Cristo, a vontade de Deus, ela vai se manifestar na tua vida. Amém? A mente de Cristo, irmãos, é fazer o que Deus quer que faça. Veja que era automático na vida de Jesus. O que eu faço porque aprendi de alguém. Temos a mente de Cristo. Então, o pai dele chama ele, manda ele ser homem, manda ele perseverar, para que tu prospere em tudo que tu fizeres, para onde quer que tu te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se é condição, pronome condição, certo? Se é um pronome, né? Professores, condição, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente em todo o seu coração, em toda a sua alma, nunca disse o Senhor, te faltará sucessor ao trono dele? Deus falou, olha Davi, se os teus filhos forem fiel como tu foi a mim, irmãos, Davi adulterou e Davi eu não estou mandando tu matar e nem adulterar, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. O que eu digo para ti é não sair de férias como Davi saiu. Irmãos, Davi adulterou e matou porque ele saiu de férias. Ah, pastor, mas ele não perdeu a salvação? Não perdeu a salvação. Perdeu 2 filhos. Perdeu o reino por um período. Perdeu as esposas. Andou errante. Perdeu amigos. Irmão, ele perdeu tanta coisa. Ah, mas não perdeu a salvação. Vai nessa. Vamos separar nessa noite a rebeldia de pecado. Ainda que pecados não sejam talvez a rebeldia, irmãos, o pecado nos tira muita coisa. O pecado do pródigo, irmãos, fez ele comer lavagem por um bom tempo, até ele voltar para a casa do pai para comer um bezerrinho cevado. Colocar um anel no dedo, roupa decente. Amém? Então essa era a condição. Irmãos, eu preciso insistir nisso, entenda o que eu vou falar. Salomão poderia pecar, poderia? Claro que sim, ele pecou, e isso não foi isso que tirou o reino dele, irmãos. Porque era para ele andar na semelhança do pai, o pai pecou. Só que ele não podia pecar era Jesus. Amém? Lembra que eu preguei? Ninguém mais era chamado de justo nesse período, só Jesus. A figura do animalzinho lá, o cordeiro que era sacrificado. Não era isso que Deus queria, irmãos. Irmãos, Deus quer o nosso coração puro, reto, fiel. Não abandonar o Senhor, não se rebelar contra o Senhor. Dá um exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo de rebelião. Se tu parar de pecar, a rebelião ela não se constitui em tu não parar de pecar. A rebelião se constitui em tu desistir de parar de pecar. Como é que tu se encontra hoje? Tu já desistiu? Então tu é um rebelde. Ou tu vai sair daqui dizendo, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno, mas me dá mais uma chance. Senhor, eu creio. Senhor, aleluia e glória a Deus que tu não voltou, porque essa noite eu me arrependi. Senhor, se eu vou pecar amanhã, eu não sei, mas me ajuda para que não. Eu sei que é perigoso falar isso, irmãos. Só que se esse sentimento não está em nós já desistimos, nós somos rebeldes. Se tu desistiu de dominar o pecado, tu é rebelde, porque a palavra, irmãos, a palavra diz que nós teremos domínio sobre o pecado. O pecado já não mais nos dominará. Está dando para entender o nível do que nós estamos falando nessa noite?
Não abandone o Senhor. Irmãos, não abandone o teu advogado fiel. Pensa no advogado fiel, irmãos. Advogado defende quem mesmo? Bandido. Né? Jesus defende. Advogado fiel, porque João falou, olha, o que eu escrevo é para que vocês não pequem. O que eu escrevo é para dar uma carga de conhecimento, é para constranger vocês a um nível de obediência máxima. João diz, o que eu prego é para que vocês não pequem. 1 João capítulo 1. Mas quando vocês pecarem, não sejam rebeldes. Peçam perdão. Clame pelo advogado que advoga na porta da cadeia. Irmãos, amém? Jesus é um advogado de porta de cadeia. É de lá que ele nos tira. Satanás quer nos levar para lá e ele nos tira de lá. Ou não permite, na verdade nós já fomos tirados, não permite que nós voltemos para lá. Glória a Deus. Eu separei várias passagens de Salomão, não vai dar tempo, abre no 11. 1 Reis 11. Se tu ler do capítulo 2 ao capítulo 11, dá 9 capítulos. Da matemática Deus foi bom comigo, no português mais ou menos. Mas estou tentando melhorar. Tentando não falar mais árvore. 11 menos 2 dá 9. Você, a Dilma ia dizer que dava 7. Na conta da Dilma dava 7, 8. Dá 9. 9 capítulos tu vai conhecer a história do homem mais sábio do mundo. Ao qual tudo me leva, irmãos, pelo menos ficar receoso se esse homem foi salvo. Porque o Novo Testamento não fala dele, os heróis da fé não citam o homem mais sábio do mundo, mais glorioso do mundo. Só diz que o que ele teve não é nada perante o que Deus tem para os seus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que esse homem chegou diante de Deus, Deus falou, pede o que tu quiser. Ele falou, quero sabedoria. Isso agradou a Deus. Irmãos, nós precisamos ser fiel até a morte. Amém? Quero sabedoria. Deus falou, toma sabedoria. E tu pediu tão bem que eu vou te dar a riqueza, a glória, a fama, tudo. Vou te dar tudo, Salomão. Menos o que está escrito na lei de Moisés. Que tu não pode ter isso, tu continua não podendo ter. Só que ali, irmãos, houve uma mistura, talvez, de sabedoria humana com sabedoria terrena. E já no capítulo 3, tu vai ler que Salomão, qual foi a primeira mulher dele estrangeira? Qual país na Bíblia é a figura do mundo? Qual país na Bíblia é a figura do mundo, sistema mundano? Egito. A primeira mulher dele foi uma egípcia. E Salomão, diz lá no capítulo 3, que ele casou com a filha do Satanás. Se tu concorda comigo que Satanás é a figura de Satanás, Faraó é a figura de Satanás, sim ou não? Amém. Egito é a figura do mundo. Tem vários textos que provam isso, que dá para formar uma doutrina disso. Então, nós diz que ele casou a primeira mulher estrangeira, que tu vai ver no capítulo 11, que era proibido para que ele casasse com estrangeiras. Irmãos, não se tratava de pecado, se tratava de rebelião. Se tratava, irmãos, de traçar um plano e seguir esse plano, mesmo sabendo que não era. Quem se pega pecando, quem peca por acidente, quem vive uma angústia lutando contra o pecado, quem sua sangue contra o pecado, sabe do que eu estou falando. É diferente de planejar o pecado. E ir atrás dele até conseguir. Irmãos, ele casou com a filha do Faraó, a primeira. Ele casou com a filha do Satanás. Amém? Irmãos, a ruína é o fim da rebelião. Só que ela leva um tempo. A Bíblia diz que a ruína dele foi na velhice. Porque ele era sábio. Né?
Então Deus deu sabedoria para ele, sim. A questão não é o que tu tem, é como é que tu usa isso. Para que tu usa? Usa em benefício próprio? Deus deu a sabedoria. Irmão, o que Deus nos dá é para nos habilitar, sim ou não? Aí a partir dali não é mais ele que faz, é eu e tu. Ele deu a sabedoria para o Salomão. Quem tinha que usar e quem vai conseguir usar como quiser e bem entender é quem recebeu. Deus dá. E ele falou, olha, o reino mais poderoso depois do meu é o Egito, eu vou casar com a filha do Satanás e tudo certo. Como tem crente querendo casar com a filha do Satanás, irmãos, para ter mais fácil. Nós não precisamos de facilidade, irmãos, nós precisamos depender de Deus. Nós não vamos casar com as filhas de Satanás. Ah, pastor, mas o ecumenismo é casar com a filha de Satanás. Mas, pastor, os cristãos não deviam andar em amor? Cristão, sim, religioso, não. O que é cristão? Prostituta que não é mais prostituta, ladrão que não é mais ladrão, mentiroso que não é mais mentiroso. Não era esse que andava com Jesus? Os ex. Não eram os religiosos. Jesus não andava com fariseus, saduceus, não andava com eles, doutores da lei, não andava com os sacerdotes, não andava. Jesus andava com os crentes, ou os crentes andavam com ele. E depois a igreja também. Glória a Deus. Quando Ananias e Safira morrem por mentir para o Espírito, se rebelaram contra o Espírito, a Bíblia diz que as pessoas olhavam e tremiam, e ficavam maravilhadas, irmãos. Elas diziam, que negócio tremendo. Mas elas não ousavam se juntar com eles. Veja, eles não andavam juntos. Amém? Os crentes fiéis não queriam andar com os infiéis, e nem os infiéis queriam andar com os crentes. Leia lá em Atos 5. Eles viram aquilo, mas eles declaravam aquela grande obra, poder, mas eles não tinham coragem de andar junto. Por quê? Porque não queria morrer. Olha a figura da morte. Aceita que dói menos. Convida, tenta atrair, vem. Mas muitos não vão querer andar contigo porque eles não querem morrer. Deixa isso. Deixa eles ficar vivos e enterrar os mortos. Porque Jesus falou, deixa os mortos enterrar os. Mas como o morto está vivo? É que na ótica de Deus sempre vai ser o espelho contrário. Os que querem ficar vivos, na verdade, estão mortos. Os que morrerem, na verdade, estão vivos, irmãos. Essa é a matemática perfeita. Abriu em Reis 11. Então Salomão vai construindo todo o seu reino. Ele constrói o templo. Sim, foi Deus que permitiu aquele templo antigo. A gente acaba cometendo heresia de chamar de templo de Salomão. Não era templo de Salomão, era templo de Deus. Porque quando Jesus entra no templo, que agora é chamado de templo de Herodes, na época de Jesus. Porque foi destruído a primeira vez pelos babilônicos. Depois foi reconstruído e Herodes, para agradar o povo, ele dá uma repaginada, 46 anos. E a Bíblia chama de templo de Herodes. Mas Jesus entra lá e chama de quê? Casa do meu? Está escrito que a casa do meu pai seria casa de oração e não casa de comércio. A casa do meu pai seria lugar onde as pessoas iam encontrá-lo e não negociar com ele. E continua sendo, irmãos, casa de oração a casa do Pai. Casa de oração, irmãos, casa de intimidade, casa de... Irmão, por que a gente ora? Quando a gente precisa de alguma coisa. Mas no sentido de pedir, de se achegar, de confiar. Amém? E Jesus vem e encontra o quê? Casa de comércio, casa de cambistas. Olha a semelhança. E Salomão constrói o templo porque era a vontade de Deus, entenda? Sim, existe uma vontade em curso. A fé tem que esmurecer, as doutrinas de demônios têm que surgirem, porque tem uma vontade. Mas isso não quer dizer que esses homens não são rebeldes, cuidado. O rebelde Salomão, irmãos, o rebelde Salomão, estou dizendo, mas é no final da velhice ele fez, mas lá no começo ele já casou. Ele casou com 700 mulheres. Tu ri, né, Alex? Quando é contigo. É doido.
Não vou falar. 700 mulheres. Mas assim, irmão, só para que a gente entenda, nessa época não era proibido ter 700. Nessa época não era proibido. Era proibido as estrangeiras. Sabe? Então tem coisa para os filhos de Deus, irmãos. Tem coisa. Sabe, quando eu prego morrer, não é que a gente não pode mais fazer mais nada. Mas tem muitas coisas que nós não podemos mais. E as que nós podemos, irmão, eu sou muito feliz com as que eu posso. Muito. Infeliz eu era antes. Quando acordava em um lugar sem saber como é que tinha chego lá, ou se sabia como é que tinha feito aquilo. Quem já passou por ilusão de ótica? Dormir com uma coisa, acordar com outra. Vocês riem, mas vocês também já fizeram isso. Alguns fazem sóbrio, outros bêbados. Porque Satanás nos segue, irmãos. Sabe, as coisas proibidas, irmãos, são as que vão nos frustrar, nos destruir. Se contente. Se contente com as lícitas, irmãos. Se contente com as lícitas e se preocupe com as ilícitas. Porque Davi falou, seja homem, seja esforçado e cumpra as ordenanças de Deus. E tu sabe que as ordenanças, na grande maioria, eram o quê? Proir. Mas tinha sacrifício. Sacrifício é quando eles descumpriam. Porque Deus não queria, Deus incluiu o sacrifício, mas Ele queria proibição, que tem que ser obedecido. Então aqui diz, irmãos, que Salomão casou, versículo 1 do 11. O rei Salomão amou muitas, é um homem apaixonado, muitas mulheres o quê? Estrangeiras. E isso além da filha do Satanás. Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias, Etéias, das nações, presta atenção agora, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis a elas, e a elas não entrarão a vós, porque de outra maneira elas perverterão o vosso coração para seguir outros deuses. Elas vão chamar vocês para uma rebelião. Irmão, se outros deuses são demônios, se outro Deus é Satanás, isso é rebelião, deixar de servir o Senhor para servir Satanás. Amém? E ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 300 que conviviam com ele, mas não tinha status de mulher, esposa. E sim, as suas mulheres perverteram seu coração. Sabe, irmãos, rebeldia é insistir ficar até o fim com o que Deus disse que é para largar, ou para nem adquirir. Deus mandou Abraão adquirir a Agar, mandou? Mas ele adquiriu, tudo bem. Aí Deus falou agora, manda embora. Parece duro, irmãos. Mas aquilo foi um ato de rebeldia, eles duvidaram. Mas ele não permaneceu na rebeldia. Deus falou, despede ela. Eu vou abençoar ela, vou abençoar o filho dela, mas não é o meu povo. Despede ela. Lança a rebeldia para longe de ti. Porque, irmãos, já estava começando a ter confusão. O Ismael era o mais velho, ele ia querer o direito. Por isso que, aí tu pergunta, por que muçulmano e judeu brigam até hoje? Porque os muçulmanos são descendentes de Ismael, o filho mais velho de Jacó. E eles querem ser o povo de Deus na marra. Mas Deus falou, não. A minha obra não se constitui em rebeldia, mas em obediência. Meu povo é Isaac, o filho da obediência. Amém? O filho da velhice. O filho da... Irmãos, é o filho da promessa, mas o filho da velhice. Foi na velhice que ele teve. Ele foi fiel. Ele se rebelou, irmãos, e se arrependeu. Ele continuou crendo na promessa, lá na velhice, ao contrário de Salomão. Deus falou que elas iriam perverter, e elas perverteram.
Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito como para com o Senhor, o seu Deus. Igual de quem, irmãos? É possível ter um coração perfeito. Um coração igual ao do Davi, que peca e se arrepende. Um coração que peca, irmãos, e vai orar e diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito pelo que eu fiz. Senhor, os meus ossos doem por causa do meu pecado, Senhor. Amém? Senhor, me deito e não tenho paz no meu leito. Senhor, cria em mim um coração reto e puro. Lava-me com esopo e serei purificado. Mas Salomão não, irmãos. Casou com as mulheres que não era para casar, ele pecou. Em vez de ele consultar o Senhor igual ao seu pai, irmãos, com certeza alguém dizia: Salomão é estrangeira. Ele dizia: eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o mais sábio da terra. Irmãos, a mesma sabedoria que atraiu o mundo, a sabedoria que atraiu o mundo, atraiu quem? Dividiu o povo. Amém? Há vezes que vinha pessoas de todo mundo conversar com ele, ver a sabedoria dele. Não se convertia, só queria saber da sabedoria dele. A sabedoria dele foi usada para atrair o mundo e não para cuidar do povo. Ele era rei, tinha que cuidar do povo. A sabedoria dele atraiu o mundo, casou com 700 mulheres estrangeiras, irmãos, e contaminou o povo, a nação. Leia a história de Israel, aqui começa a desgraça. Aqui. Amém? Não existia idolatria com Saul. Não existia idolatria com Davi. A idolatria começou com Salomão. Versículo 5. Porque Salomão ele andou. Alguns dizem: mas ele só construiu o templo para as mulheres. Não, irmãos, ele virou um bruxo, um feiticeiro. Ele virou um sacrificador de crianças. Ele permitia o culto homossexual. Porque aqui estão deuses que exigiam isso: sacrifícios de criança, Moloque, rituais sodomitas. Amém? Sodomia é doutrina de quê? De demônio. O que está atrelado à sodomia? Sexo, irmãos, estranho. Homem com homem, mulher com mulher. 3, 4, 5, 6. O natural é 2. O natural é homem com mulher. O natural é casado. É do mesmo sexo, é mais de 2. Não é casado, é sodomia. É doutrina de demônio. Amém, irmãos? É sacrifício a deuses. É adultério, é sacrifício a deuses. Estamos adorando demônios. Por que nós achamos... Tu acha o quê? Porque Satanás quer ser servido de várias formas. Um Deus queria criança. O outro queria sacerdotisas que se prostituíam. E elas não se prostituíam por dinheiro. Era ritual. Outros queriam, irmãos, sodomia, o mesmo sexo. E eles ficavam lá no templo daquele Deus, tendo as relações. Não ganhavam dinheiro, só estavam adorando o Deus deles. E o que mudou de lá para cá? Agora nós sabemos quem é que está por trás daquilo. Satanás e seus demônios. Eles achavam que era Afrodite, Zeus. Amém? Astarote, Baal. Mais 5 minutos? E ele andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era reto aos olhos do Senhor. E não perseverou. A rebeldia está no não perseverar em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Então ele edificou um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E também para Moloque, abominação dos filhos de Amon, os que sacrificavam crianças.
assim fez para com todas as suas mulheres, o que? Judias? Foram as judias, irmãos? As estranhas, a que Deus tinha proibido. Olha onde é que levou a rebeldia desse homem, irmãos. Tudo indica que a rebeldia dele levou ele para o endereço, irmãos, dos rebeldes. Porque foi no final, foi na velhice. Eu te fazia, pastor, mas o senhor pregou que ele se arrependeu. O senhor falou em Eclesiastes, irmãos, eu não estou afirmando nem que sim, nem que não. Agora, quanto mais nós nos aprofundamos nisso, irmãos, a Eclesiastes ele escreveu na velhice, tudo é o quê? Vaidade. Quantos de nós falamos, tudo é vaidade e continuamos na vaidade? Não me deixa mentir nessa noite, sim ou não? De vez em quando, porque tudo é vaidade. E o cara continua na vaidade. Então ele pode ter chegado à conclusão que tudo era vaidade sem ter se arrependido. Nós vamos ler aqui, irmãos. Nós vamos ler aqui o que ele foi fazendo. Foi fazendo os templos, uma para cada uma. E ele seguia. Ele participava disso tudo. E Deus aparece para ele e diz, olha, o teu reino será arrancado. Só não vou tirar da tua mão por amor ao teu pai. Que, irmãos, ele foi rejeitado sim ou não? Só não mudou a dinastia de sangue por causa de Davi, porque se ele fosse o primeiro, seria igual ao Saul. Então a gente acha que porque o filho dele reinou sobre 2 tribos, foi... Não, Deus rejeitou Salomão. O mínimo é vergonha no tribunal de Cristo, o mínimo. Amém? Por amor ao teu pai, eu vou dividir o reino. Vou dar 2 para o teu filho e as outras 10 tribos eu vou dar para Jeroboão. Ele escutou a sentença. Amém? O que ele tentou fazer com Jeroboão, irmãos? Matar. Houve arrependimento desse homem nessa velhice? Será que houve, irmãos? Davi tentou matar Saul? Eu sei que alguns não entendem a história às vezes, mas então Deus rejeita Saul e Samuel vai instituir Davi rei. 20 anos, irmãos, o Saul tentando matar Davi, Davi fugindo, falou, Deus colocou, Deus tira, eu não vou matar. Agora Salomão não. Salomão fez o que fez, recebeu a sua condenação. Deus falou, está decidido, 2 tribos para vocês e 10 tribos será dividido. Vai para outra dinastia, outro sangue. As outras 10 tribos, as do norte, vai ficar só Judá e Benjamim. E esse homem, irmãos, foi atrás do Jeroboão. Ele teve que fugir para o Egito para não morrer. Amém? Fica de pé. Fazendo favor. Pode acreditar, vai acabar, Silê. Fica em pé, Silê. Tu vai encarangar, irmão. Tu vai encarangar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem que ouviu uma última passagem? Levanta a mão. Glória a Deus. 10h30. Eu não menti, eu falei que não ia ter horário para acabar. Judas capítulo 1. Eu vou dar de lição de casa. Depois tu pede para a Paola que ela fala para ti. Lição de casa, 2 Pedro 2. Mas agora tu abre em Judas. É antes do Apocalipse. Que Judas é esse aqui, pastor? O irmão de Jesus. O outro, o rebelde, se enforcou numa árvore. Judas. Só tem um, né? Glória a Deus. Mas a lição de casa ali é 2 Pedro capítulo 2. Lá vai falar de outra categoria de rebeldes. Lá fala de pastores, mestres rebeldes que ensinam mentira. Amém? Aqui Judas também fala dessa categoria de pessoas que deveriam ensinar a verdade e ensinar mentira. E ele vai fazendo espelho, irmãos. Ele começa aqui com os anjos que caíram no Gênesis 6. Judas, capítulo 1, porque só tem um versículo do 4 ao 7 e depois o 11. Porque se introduziram alguns que já antes estava o quê? Escrito para esse mesmo juízo. Por que tem se introduzido Valdomiro? A gente só fala dos famosos, né? Mas não é coitado, não.
Valdomiro Santiago, Edir Macedo e tantos desses outros que a gente sabe. Por que eles têm se introduzido, irmãos? Por que esses hereges, esses ensinadores de doutrinas de demônios, esses vendedores de vassoura ungida? Aí a gente ri da vassoura ungida. Não precisa ser vassoura ungida e não precisa ser vendida. Pode ser só um corredorzinho. Já é doutrina de demônio. Jesus falou que tem que entrar pela porta, não pelo corredor. Jesus tem que permanecer nele, não 27 quinta-feira. É doutrina de demônio, irmãos. Os demônios é que tentam nos prender em sacrifícios. Mas por que está se introduzindo isso? Eu acabei de ler aqui. Porque está escrito. Para de porfiar contra Deus, para de orar por avivamento, ora pela volta do Senhor. Irmãos, a nossa geração não tem que orar para que o mundo seja de Cristo e andamos todos de mão dada no ecumenismo. Nós temos que orar, irmãos, para que seja encontrada fé em nós, porque essa é a última geração. Os irmãos perguntam, pastor, Jesus está voltando? Ele está voltando. Nós somos muito semelhantes à geração de Noé. As coisas estão se arrebentando, o mundo está um caos e nós estamos preocupados em comer, beber e casar. Está escrito, Mateus 25, eu nunca escrevi nenhum versículo desse livro. Por que está escrito? Para mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em mistura. O que é mistura? Fermento, dizer que é e não é, dizer que é a cruz e mais alguma coisa. Isso é mistura, irmãos. Eles pervertem em mistura a graça de Deus, o amor de Deus. E eles negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar-vos, a quem já uma vez soube isso, ele já tinha escrito outra carta, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da onde? Quem é que já foi tirado do Egito? Irmãos, nós por enquanto, nós fomos salvos da velha vida. Amém? Tendo Deus salvado um povo do Egito, esse mesmo povo que ele salvou da mão de Satanás, da escravidão, o que ele fez com alguns? Lê para mim. Alguém está com a Bíblia aberta? O 5. Ele destruiu os que não creram. O que é rebeldia? Deixar de crer. Amém, irmãos? Rebeldia não é deixar de pecar. Deixar de pecar, um dia tu vai conseguir, se tu crer. Deus salvou, então a gente às vezes se engana, sabe? Ah, mas Deus me tirou. E vamos comendo, bebendo e casando. Irmãos, o pecado não é as coisas, o pecado é a indiferença, achar que nada está acontecendo. Então, semelhante a esse exemplo. E aos anjos, versículo 6, ele vai falar dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou escuridão em prisões eternas até o dia do juízo para aquele grande juízo. Assim como também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido, como aqueles indo após outra. Irmãos, isso aqui explica Gênesis 6, sim ou não? Porque Gênesis 6 fala que filhos de Deus coabitaram com filhas dos homens, certo? Alguns acham que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, o filho bom de Adão, porque Abel tinha morrido, e os filhos dos homens seriam os ímpios filhos de Caim. Só que aqui nós estamos em Sodoma e Gomorra, depois do dilúvio. E a condenação deles veio por quê, irmãos? Porque eles foram após outra carne. Homem com homem, mulher com
Lá em Gênesis 6 não existia sodomia. Lá existiam homens, mulheres com anjos. Amém, irmãos? A rebelião, irmãos, pega todos. Ele começou com o povo de Deus, o povo judeu, Antigo Testamento. Ele vem para os anjos que não quiseram mais ser anjos, não quiseram mais habitar nas regiões celestiais, abandonaram a sua habitação, quiseram habitar na terra com mulheres belas e lindas. Ele vai para Sodoma e Gomorra. Tudo isso para voltar para o começo. Os falsos mestres que se introduziriam, que ensinariam mentira, que levariam muitos a negar o Senhor que os resgatou. Versículo 11, ai deles, não dos anjos, nem dos sodomitas, irmãos, aqui está falando dos falsos mestres. Ai deles, porque entraram pelo caminho de quem? Tu ouviu falar do Caim esses dias? Caim ofertou? Caim foi no culto? Mas Deus não aceitou a oferta dele. Não vou pregar de novo. Está lá, procura a oferta do Caim. Amém? Aqui está falando, irmãos, do povo, agora o novo povo, os crentes, que vão pelo caminho do Caim, achando que Deus aceita qualquer coisa. Eles também foram levados pelo engano. Pelo prêmio de quem? Balaão. Quem é Balaão? Um profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo, e a mula apareceu para ele. E falou, aquilo que eu abençoo não pode ser abençoado. Irmãos, não pode ser semelhança, não pode ser coincidência. Amém? A nossa geração, irmãos, é uma geração que está indo por esse caminho. O caminho de Caim, o caminho de Balaão, irmãos, que ama a recompensa, que se vende pelo dinheiro, pelo suborno. E eles pereceram na contradição de Corá. Amém. Chega.